Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade aos estudos de drenagem agrícola, hoje a gente vai continuar com a parte do projeto de drenagem subterrânea, tá? Abordando aí o regime de fluxo não permanente. As equações também são equações de espaçamento de drenos, tá? E lembre-se, como eu tinha explicado anteriormente, né, o regime não permanente é aquele onde a recarga ou a magnitude da recarga, né, ela é variável ao longo do dia, ela não é constante, né? Então, é mais caracterizado pelo aquele regime de chuva intensa que a gente havia explicado, que nós tivemos a explicação nas aulas presenciais, certo? Então, como eu falei, as equações que descrevem o regime não permanente são divididas em dois grupos, as que prevêem a recarga instantânea, que é no caso o regime permanente, e aquelas que consideram o tempo para a ascensão do lençol freático. No nosso caso agora, as equações para o regime não permanente, o lençol freático ele vai subir de acordo com a magnitude da recarga e na hora da absorção, né, ou remoção dessa água pelos drenos, temos aí um rebaixamento gradual. Então a magnitude da recarga é instantânea, né, é caracterizada pela intensidade de chuva, ou seja, curtas períodos de tempo onde a chuva ela acontece. E aí você vai ter essa posição do lençol freático subindo e depois reduzindo gradativamente ao longo do tempo. E aí esse tempo é caracterizado como tempo de rebaixamento, ok? Tão necessário e vai de acordo aí com a questão da fisiológica da cultura, né? Ou seja, quanto tempo uma cultura consegue aguentar a saturação, né? Sem se prejudicar a sua produtividade. Então é uma questão mais de tolerância da cultura ao excesso de água, uma questão mais fisiológica. Então perceba que a gente vai entrar em alguns parâmetros importantes. Primeiro, se tem um tempo de rebaixamento do lençol, a gente está falando de porosidade drenável, está falando de condutividade hidráulica, que são os parâmetros físicos e hídricos que determinam o rebaixamento de um lençol. Se estamos falando de tempo de rebaixamento em relação a uma cultura, então essa cultura está tolerando um excesso de água. Então, fisiologicamente, ela tem um limite de tolerância. Então, a gente está falando de planta também de fisiologia, desculpe, de fisiologia. E isso é essencial, né? Então, olha aí como é completo acerca das equações de regime não permanente em termos agronômicos. Ela é muito mais complexa, mais completa, né? Envolve tudo, cultura, parâmetros físicos do solo, questão de clima, hidrologia em si. Então ela é muito interessante. A primeira equação é a equação clássica de Buzynski e Glover. Ela advém da equação diferencial de Buzynski que foi integrada por Glover e tem alguns parâmetros que a gente já conhece, né? Dentre eles, primeiramente, a condutividade hidráulica do solo saturado, o tempo de rebaixamento do lençol, né, no qual eu já expliquei que a cultura consegue tolerar o excesso de água, porosidade drenável, a altura do lençol freático após uma recarga e a altura do lençol freático em suas condições normais mantida pelos drenos. Vou repetir, H0 é a altura do lençol freático após uma recarga e HT seria a altura do lençol freático mantida pelo sistema de drenagem, certo? Para facilitar ainda mais essa questão, né, lembramos aí que a condição de barreira é uma condição de barreira rasa, ou seja, os drenos vão ficar sobre a barreira, instalados acima, sobre a barreira mesmo, né, na barreira, e apenas um movimento horizontal em direção aos drenos, ok? Então, vamos colocar um exemplo aí para ver se a gente consegue explicar de maneira mais interessante, tá? Primeiro, uma localidade aí, Pirassununga, é um exemplo do livro do professor Duarte, né, 2015. A camada rochosa vai estar a 1,10 metros, portanto, os drenos vão ser instalados a 1,10 metros, certo? Ou seja, sempre os drenos sempre colados na barreira, né? Rente à barreira impermeável, ok? Essa é a característica dessa equação. Condutividade hidráulica do solo saturado de 0,45 metro dia, porosidade drenável de 7%, a cultura é cana-de-açúcar, a profundidade do sistema radicular de 50 centímetros, o tempo de rebaixamento que essa cultura consegue tolerar de 15 dias no máximo, ou seja,
o solo, né, o lençol freático, ele vai subir até uma determinada altura, chamada de H0, e aí ele tem 15 dias para voltar à altura HT, ok? A altura do lençol freático de 0,50 metros, né, nesse caso, no máximo, a equação de chuva intensa I, né, é igual aos parâmetros que vocês já viram, né, a equação de duração e frequência, que a gente já trabalhou, onde T maiúsculo é o período de retorno e o T minúsculo é a duração da chuva, sendo essa chuva ocorrida em 6 horas, correto? Então vamos lá para o exercício. Então, primeiramente, descrever aí, como eu fiz, né, na aula de drenagem passada, a questão da camada, né, e um desenho básico sobre os drenos. Então, temos aí que o lençol freático ele está mantido a 0,5 metros, né? Ou seja, nesse caso aqui, a profundidade do sistema radicular mais o coeficientezinho de segurança que a gente utiliza vai dar igual a 0,6. 0,6 mais 0,5 é igual a 1,10 metros, onde os drenos estão instalados, ok? Então, o lençol, antes de uma recarga, ele vai ser mantido sempre, né, em HT de 0,5 metros, ok? Continuando, né? Qual é a nossa questão importante? Eu preciso saber H0. Né? Então, ou seja, H0 vai ser, né, essa altura que vocês acabaram de observar aqui. Então, vai ser a soma de HT mais essa altura aqui. Só que com a recarga da chuva, ele vai chegar até esse limite, que seria rente ao solo, ou vai ser menor. Então, a gente precisa calcular, ok? Bem, primeiramente, né, o tempo de retorno máximo para o projeto de drenagem deve ser de 10 anos, certo? Então, o nosso T maiúsculo aí, conforme explicado na aula, o período de retorno máximo vai ser de 10 anos. E a duração da chuva em minutos, para a gente poder jogar na equação de duração e frequência, 60 vezes 6, 60 minutos, vezes 6 horas, 360 minutos. Portanto, né, utilizando a equação de duração, distribuição e frequência, temos aí um valor de 18,33 milímetros por hora, ou seja, a cada hora ocorreu um evento de 18,3 milímetros de chuva, certo? Por favor, depois corrijam para ver se está tudo certinho com relação aos cálculos, tá? Então vamos lá. Se a chuva ocorrer em 6 horas, vai ser de quanto nesse caso? Então, se em 1 hora ocorreu 18,33 milímetros, então em 6 horas ocorreu 109,99 milímetros, ou seja, 6 vezes 18,33, 109,99 milímetros. Essa foi a chuva ocorrida. Contudo, a gente já sabe, né, que após um determinado período, né, o solo ele não consegue absorver toda a chuva que está caindo. Ou seja, vai ter uma taxa de infiltração, certo? Então, a depender do solo, cada solo tem sua taxa de infiltração. No caso, a gente chama de coeficiente de escoamento, né? E no nosso caso aqui, eu adotei um coeficiente de escoamento C de 0,5, ou seja, 50% é absorvido pelo solo, 50% é escoado, ok? Então, nesse caso, o que absorveu, o solo absorveu em termos de água foi de 54,99 milímetros de uma chuva de 109,99. Ou seja, essa água aí, 54,99, essa lâmina, foi a que de fato infiltrou no solo, certo? Então, para saber, né, já que essa lâmina infiltrou no solo, né, parte escoou e parte foi infiltrada, para saber o quanto essa lâmina contribuiu para a ascensão do lençol freático, eu tenho aí a porosidade drenada, que seria essa lâmina que infiltrou, né? Ou seja, essa altura de água no lençol freático foi infiltrada pela, né, a ascensão desse lençol ΔZ. Então, como é que a gente faz isso aí? A gente já viu essa questão da porosidade drenável em aulas anteriores. Então, é só a gente substituir, né, os valores e a partir daí calcular a ascensão do lençol, que foi de 0,785 metros, ok? Portanto, né, uma infiltração de 54,99 milímetros provocou uma ascensão de 0,785 metros no lençol freático. Ou seja, ele saiu de HT até H0. Então, qual seria o valor agora de H0? Né? H0 seria a contribuição do lençol que já estava, né, naquele tamanho, naquele
naquele comprimento, né, mais essa ascensão, essa contribuição ΔZ. Então, a gente tem aí, no caso, um valor de 0,785 mais 0,5 igual a 1,285 metros, ou seja, o lençol freático, né, ele está agora em 1,285 metros, certo? Então, mas professor, a profundidade aí do solo até a barreira permeável é de 1,1 metros. Então, o que acontece, né, se o H0 aí superou esse valor? Né? Se o H0 foi maior que a profundidade de instalação dos drenos para este caso, a gente tem aí um afloramento do lençol freático, ou seja, o lençol freático ele aflorou do solo, certo? Correto? Então, o que aconteceu, né? Nesse caso, já que 1,285 é maior que 1,10, né? A gente vai considerar aí que o nosso H0 é de 1,10, porque não tem como a gente, né, remover a água que está acima da superfície. Isso aí é responsabilidade da drenagem superficial e não da drenagem subterrânea, né? Então, mas professor, isso acontece na prática? Obviamente que sim, vocês veem isso muito em jornais, revistas, né? No Jornal Nacional, por exemplo, né, de vez em quando a gente fala-se lá sobre a questão do problema do excesso de chuva na soja, né? É um exemplo clássico, né? Então, outro exemplo aí é na fotografia que eu tirei do Google, tá? Um exemplo aí de afloramento aí do lençol, né? Ou seja, a camada aí, uma parte do solo, né? Nesse caso aí está, né, com afloramento do lençol. Normalmente são das cotas mais baixas, onde a água ou ela escorre, né? Ou de fato o lençol freático ele contribuiu aí para esse empossamento. É um exemplo clássico aí de afloramento do lençol freático. Percebam que nos mais locais ali, né, nas mais localidades ali, não há, né, esse acúmulo de água. O que aconteceu, né, é que nessa parte aí, com certeza, a barreira permeável ela está mais rasa. Né? Então, a água do lençol freático, nesse caso, ela possibilita aí um afloramento devido à ascensão do lençol. Então, no nosso caso, a gente tinha aí já desenhado, descobrimos que o H0 vai ser de 1,1 metro, ou seja, a contribuição de 0,5 mais 0,5 mais 0,6, né? Então, o nosso H0 aí é de 1,1 metros. Então, definido isso, já temos HT, já temos H0, é só utilizar a equação, né, de Biusinski e Glover, e aí a gente vai ter o valor do espaçamento de drenos, ok? Ó, observem aí, né? K0, 0,45, o tempo total o rebaixamento do lençol é de 15 dias, porosidade drenável 0,07 decimal, né? E aí 1,1 menos 0,5 e 1,1 vezes 0,5, ok? Portanto, o espaçamento entre drenos seria de 19,94 metros, ou no caso, 20 metros. Ok? Então, a segunda equação, que eu vou passar para vocês aqui, é a equação de Glover-Dunn, né? É a mais utilizada nas equações de regime não permanente. E a caracterização principal é que os drenos são instalados bem acima da barreira, longe da barreira, ou seja, essa equação é utilizada para quando a barreira impermeável ela está muito profunda no solo, certo? E a gente não consegue, né, identificá-la, ok? Então, essa aí é a equação de Glover-Dunn. Alguns pontos aqui que eu vou explicar. Primeiro, T, você já sabe que é o tempo de rebaixamento do lençol. H0 e HT já falamos sobre, né? Porosidade drenável. E aqui a gente tem aí esse famoso D que a gente já viu na equação de Ruhald. O que seria esse D? É a distância entre o fundo dos drenos, né, até a barreira impermeável. Vocês já ouviram isso aí, né, na equação de Ruhald, eu já expliquei isso para vocês. Lembram? Então, da mesma maneira, devido à contribuição aí, né, do fluxo radial, a gente vai ter que utilizar uma correção para que a equação não superestime o espaçamento de drenos. Então, por isso, o S, nesse caso, é S0. Então, após achar o espaçamento de drenos inicial, a gente utiliza a equação de Van Beers e corrige para um S definitivo, ok?
Então, vamos lá. Da mesma forma, temos aqui um exemplo. Nesse nosso exemplo, vocês vão ver no exercício, a instalação, né, dos drenos vai ficar 1,5 metros, certo? E a barreira permeável não foi identificada, então considerou aí uma profundidade de 3,3 metros, ok? Então, o que é que a gente precisa aí encontrar? Primeiro, a questão da distância entre o lençol freático e as raízes, nesse caso aqui 0,6, e o nosso HT vai ser de 0,9, ok? E o D, nesse caso, vai ser de 1,8, já que 1,5, 3,3 menos 1,5 vai dar 1,8, ok? Então, mostrei o desenho para vocês antes, né? Mas de qualquer forma, tá aqui o exemplo. A gente tem aí calcular o espaçamento, considerando que não foram identificadas barreiras até 3,3 metros de profundidade. E aí o dreno aí vai ter, né, um diâmetro igual a 100 milímetros. No mais, é o mesmo exemplo, certo? Só mudei a cultura para a videira. O tempo de rebaixamento do lençol continua o mesmo, a profundidade do sistema radicular continua a mesma, e assim por diante. Então, eu vou utilizar também a mesma equação de chuva, certo? Então, no nosso exemplo, conforme eu falado anteriormente, o tempo máximo do período de retorno é 10 anos, a duração de chuva em minutos, né, 540. Nesse caso, eu utilizei aí que ocorreu uma chuva em 9 horas, certo? Então, utilizando aí a equação, temos aí um valor de 13,58 milímetros para uma chuva que ocorreu em um período de 9 horas. Então, a cada hora, houve 13,58 milímetros de chuva. Portanto, a chuva ocorrida em 9 horas, corrijam aqui, pessoal, por favor, então vai ser de 122,27. Então, temos aí o coeficiente de escoamento. Eu adotei agora 0,3, ou seja, 70% é escoado, só 0,3 é absorvido. Então, temos aí, né, uma absorção de água de 36,67 milímetros. Certo? Então, utilizando novamente a porosidade drenável, temos aí uma ascensão máxima, né, pela contribuição dessa chuva de 0,523 metros, ou seja, de meio metro. Ou seja, uma infiltração de 36,67 milímetros provocou uma ascensão de 0,523 metros. Então, sabendo que H0 vai ser igual a HT mais ΔZ, então temos 0,9 mais 0,523 metros, ou seja, H0 vai ser de 1,423. Nesse caso aqui, o nosso H0 é menor que a profundidade de instalação dos drenos, que foi de 1,5 metros. Então, não houve afloramento, certo? Então, nesse caso, conforme o exemplo, né, o nosso lençol ele não chegou a passar da superfície, ficou aqui, né? Então, num H0 de 1,42 metros, tá bom? Só para simplificar para vocês. Então, utilizando a equação de Glover-Dunn, né, substituímos todos os valores. Olha o D aqui em destaque, né? 1,8. Então, encontramos aí um espaçamento S0, aqui é S0, tá, pessoal? 0 igual a 53,23. Ainda é preciso corrigir pela equação de Van Beers, certo? Então, ó, utilizando a equação de Van Beers e sabendo que o semiperímetro molhado é este valor, de 0,157 metros, temos aí uma correção de 4,73 metros. Portanto, para a nossa equação, né, corrigida aí, a gente tem um espaçamento de 48,5 metros. Certo? Então, essa aí é a equação de espaçamento de regime não permanente. Então, só para lembrar, falamos de duas equações, né? A primeira de Wisniewski e Glover e a segunda de Glover-Dunn. A primeira, os drenos estão instalados, né, na barreira impermeável. E a segunda, os drenos estão instalados bem acima da barreira impermeável, por essa ser, né, está localizada numa profundidade
elevada, ou seja, a camada impermeável ela está muito profunda, ok? A primeira não se utiliza correção e a equação de Glover-Dunn sim utiliza, já que a gente tem aí a presença do fluxo radial, né? Devido à distância entre o fundo dos drenos até a barreira impermeável, ok? Então façam os cálculos, qualquer dúvida, por favor, mandem um e-mail. Devo estar lançando aí mais uma aula por esses dias, para que a gente finalize drenagem e possa só se dedicar à irrigação, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.